Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Seja bem-vindo, este é o canal Família EBD, conectada com você. Sou o presbítero Wellington Ribeiro e juntos vamos aprender hoje sobre o professor, coveiro ou parteiro? É isso aí, coveiro ou parteiro? Vamos ver a diferença entre um professor e o outro professor. Se você gostou desse assunto aí, já compartilha esse vídeo aí com os seus irmãos, com seus amigos que também são professores, porque esse assunto com certeza vai edificar e abençoar a sua vida. Meus irmãos, essa expressão professor coveiro, professor parteiro, elas são muito interessantes. E eu fiquei aqui pensando e anotei aqui pelo menos 4 coisas que esses professores fazem. Primeiro, o professor coveiro. O professor coveiro, irmão, é aquele que não se prepara para dar a aula da escola dominical. Durante a semana, ele não tem um planejamento de estudos. Ele deixa para estudar a lição lá no sábado à noite, depois das 10 horas, né? Quando ele acha que ele já fez tudo o que deveria fazer na semana, então agora, já que ele vai dar aula no domingo, então ele vai estudar agora a revista da escola dominical. Vou deixar um card aqui para os irmãos, se você ainda não assistiu, a importância do planejamento na escola bíblica dominical. Assista, você vai ver e vai ser edificado com este vídeo. Também, querido, o professor coveiro, ele não se importa com o tom da voz. Então ele começa a dar aula e daqui a pouco ele vai diminuindo o tom de voz, vai diminuindo, daqui a pouco ninguém está ouvindo nada do que ele está falando. E o contrário também é perigoso, aquele professor que fala muito alto, atrapalha todas as outras classes, né? Então, querido, é importante que o professor ele preste atenção nisso. O tom da voz é muito importante, porque é através dela que você se comunica com os seus alunos. Então, meu irmão, o professor coveiro, ele não se preocupa com o tom da sua voz. Então tem aluno que não escuta, tem aluno que não compreende o professor, às vezes ele não tem uma boa oratória, ele fala um pouco enrolado, e o aluno não entende. Então, querido irmão, querida irmã, você que tem essa dificuldade, vai uma dica para você, preocupe-se com a sua comunicação, procure usar um tom de voz agradável. Se você tem alguma dificuldade com palavras, use palavras simples, fale a mesma linguagem do seu aluno, porque sendo assim você será mais efetivo na sua comunicação com o seu aluno. Terceira coisa do professor coveiro, como ele não se prepara e a sua voz é muito baixa, então o que ele faz? Ele começa a contar um monte de testemunho na aula. Então, tem professores que, infelizmente, ele conta 10 testemunhos em 40 minutos de aula, irmão. Aí o aluno que vai para a escola dominical para aprender, para desfrutar da palavra, para crescer espiritualmente, enfim, ele fica frustrado porque o professor contou 10 testemunhos e nem falou do assunto da lição. Vou deixar também aqui um vídeo para os irmãos. Ainda há lugar para você na escola bíblica dominical. Assista esse vídeo aí que vai ser também muito edificante para a sua vida. Quarta coisa, o professor coveiro, ele foge do assunto. Ele não segue o assunto principal da lição. Por quê? Justamente porque ele não estudou. Justamente porque ele não se preparou, justamente porque ele não está apto para dar aquela aula, porque infelizmente está faltando aquela disciplina para ele estudar, organizar as ideias, pensar naquilo que ele vai transmitir para os alunos e quando chegar no momento da aula, ele fazer aquela aplicação da aula. Então, meu irmão, minha irmã,
se você se identificou com essas características que eu disse, tome cuidado, porque você está sendo um professor coveiro. E quê? Porque o aluno vem, mas acaba se frustrando com a dinâmica, com a didática, com o tom de voz, com o conhecimento do professor, e ele acaba desistindo da escola bíblica dominical. Então aqui é um alerta para você, meu irmão, para você, minha irmã, para que, se quem sabe você tem sido um professor com essas características, peça graça ao Senhor e mude o seu comportamento, mude a sua mentalidade, a sua visão, para que você possa alcançar a alma, o coração dos seus alunos. Querido, se essa aula tem sido bênção para você, eu te convido para você deixar o seu like. Se você não é inscrito, venha, se inscreva no canal, porque é muito bom fazer parte da família EBD. Nesse canal nós temos postado todas as semanas conteúdos que estão edificantes e estão abençoando vidas em todo o nosso país. Então, querido, venha, faça parte da família EBD. Também ative os sinos para todas as notificações. Sendo assim, toda vez que nós colocarmos aqui um conteúdo, você vai receber. Glória a Deus. Queridos, agora vamos falar sobre o professor parteiro. Quem é o professor parteiro? Em primeiro lugar, o professor parteiro é aquele que estuda com dedicação a lição que ele vai transmitir. Então, meu irmão, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui para você assistir o vídeo sobre o planejamento da Escola Bíblica Dominical. A importância do planejamento na Escola Bíblica Dominical. Assista, professor, para você se planejar a sua aula, para você planejar a sua semana, para você ter ali um bom aproveitamento daquilo que você vai fazer. Professor parteiro, ele se dedica no estudo. Como Romanos 12:7 diz, que haja dedicação ao ensino. Então ele se dedica, ele pesquisa, ele promove uma dinâmica na aula, ele ensina o ponto central da lição, ele faz uma aplicação na vida do aluno com relação ao tema que está sendo ensinado. Enfim, meu irmão, o professor parteiro, ele se preocupa com o aluno e como o aluno será impactado com aquela aula que ele vai ministrar. Segunda característica aqui do professor parteiro, ele tem uma comunicação assertiva, ou seja, ele se preocupa com a comunicação, com o que ele vai falar para os alunos, com o seu tom de voz, como que ele vai prender e chamar a atenção do aluno. O professor parteiro, ele se preocupa com esses detalhes que muitas vezes passa-se despercebido em muitas escolas bíblicas dominicais. Então, o professor que é parteiro, ele se preocupa com a comunicação. Ele não dá aula se escondendo atrás da revista. Pelo contrário, né, meus irmãos? Ele olha no olho, ele está ali, dinâmico na classe, ele está próximo dos alunos, ele está cativando os alunos, motivando, enfim, ele está tendo uma boa comunicação e recebendo o feedback dos seus alunos a todo momento. Terceira coisa, o professor parteiro, ele motiva os alunos. É isso aí, meu querido, ele motiva os alunos. Um professor bem preparado, um professor com a comunicação assertiva, com a dinâmica, a didática correta para cada aula, querido, ele motiva o aluno. O aluno, quando termina aquela aula, ele se sente motivado a voltar no próximo domingo, a falar para o irmão que não veio, para o colega que faltou. Que aula abençoada, que professor abençoado que nós temos, que professora abençoada que nós temos. Então, meu irmão, se você tem sido um professor parteiro, parabéns, continue assim, continue se dedicando, se esforçando, procurando os melhores métodos, as melhores didáticas, para você ensinar a palavra de Deus. E assim, querido irmão, a sua classe continuar sendo bem sucedida. Quarto e último ponto do professor parteiro, ele é bíblico. A Bíblia é o seu esboço. Ele
usa a Bíblia, ele utiliza a Bíblia, ele vai pela Bíblia, ele aconselha pela Bíblia, ele instrui pela Bíblia, glória a Deus. Ele não procura filosofias A, filosofia B, pelo contrário, ele segue a palavra, ele aplica a palavra, ele ensina a palavra de Deus. Então, meu irmão, o professor parteiro, ele é uma bênção. Se você tem sido um professor parteiro, glorifique a Deus por isso. E continue se dedicando, se esforçando, porque com certeza você será muito bem sucedido. Para concluir, o professor parteiro, ele é aquele que gera alunos. Ele faz discípulos. Por quê, querido? Porque ele é um exemplo. Por quê? Porque ele é dedicado, ele é esforçado, ele é motivador, ele comunica-se bem com seus alunos, ele conecta os alunos, a lição, com a realidade atual. E assim, meu irmão, ele acaba gerando vidas, ele acaba gerando alunos. Por quê? Porque ele é um professor parteiro. Se esse vídeo tem abençoado a sua vida, compartilhe aí com outros irmãos, aí na sua congregação, para que também eles venham receber essas valiosas dicas para que possa aplicar na sua vida. Deus te abençoe, nos veremos no próximo vídeo.